Lucas 9, do verso 57 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Assim como foi orado nessa noite, que a palavra do Senhor seja uma morada em nosso coração e possamos aplicar aquilo que aprendermos aqui. Amém? Amados, o mundo do marketing, ele muitas vezes pega algumas pessoas de surpresa. E eu me vejo constantemente sendo pego, por alguns preços. Você vai passando, aí tem ali um preço enorme, você fala, tá muito barato. Aí quando você chega, tem bem pequenininho lá, 12 vezes, 10 vezes. Às vezes, quem é vendedor sabe, aquilo que é lhe instruído, aquilo que é lhe passado. Você só vai apresentar normalmente os pontos positivos daquilo que você está vendendo. Você não tem interesse nenhum de apresentar os pontos negativos ou de apresentar que o produto do concorrente é melhor. Isso faz parte do marketing, você vender o seu produto e dizer todos os pontos positivos que aquele produto tem. O que eu quero apresentar é que Jesus ele não está muito preocupado com a estratégia de marketing. Jesus ele não está muito preocupado em que as pessoas sejam atraídas pelo Evangelho apenas pelo bônus. Ele está interessado em apresentar o ônus também. Ele está muito mais interessado em nos fazer entender, compreender o que nós estamos assumindo, a responsabilidade que assumimos quando nós temos o desejo de segui-lo, do que fazer uma propaganda bem floreada e depois que nós o aceitamos ou aceitamos o seu convite, lá na frente você de repente se sentir frustrado e ele dizer, pois mas agora você já fez o compromisso comigo, agora não tem mais como voltar atrás, o contrato já está assinado. Jesus ele explica muito bem e o Evangelho nos apresenta muito bem as implicações de servirmos a Jesus, de seguirmos a Jesus. Infelizmente, o que nós temos visto são falsos pregadores apresentando um evangelho fácil, apresentando um evangelho de status, apresentando a ideia de que, olha, servir a Jesus é muito bom, venha para cá, pare de sofrer e está tudo certo. E na realidade não é isso que a palavra do Senhor nos apresenta. Em nenhum momento Jesus disse que ao o aceitarmos ou ao aceitarmos o seu convite, a nossa vida seria agora isenta de tribulações. Pelo contrário, ele faz questão de afirmar e apresentar as dificuldades dessa jornada, e quando ele convida aos cansados, ele ainda diz, ele não diz que não vai ter jugo, mas ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele apresenta implicações. E nessa passagem nós podemos observar algumas implicações de servir a Jesus. Eu gostaria de caminhar um pouquinho com você no contexto, porque Lucas ele não é tão claro quanto ao contexto dessa passagem, mas Mateus sim. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 8, você vai poder acompanhar um pouquinho daquilo que eu estou falando. Porque lá em Mateus, no capítulo 8, essa passagem ela é narrada a partir do verso 18 ao verso 22. Mas logo no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo do capítulo 8 de Mateus, você vê Jesus curando um leproso. Na sequência, você vê a cura do servo de um centurião. Logo na sequência, você vê Jesus entrando na casa de Pedro, curando a sua sogra, e muitas pessoas ali sendo curadas, endemoniados sendo libertos, e você vê uma multidão agora seguindo Jesus, uma multidão sendo atraída pelos milagres, uma multidão sendo atraída pelos sinais. E aí Jesus, então, no versículo 18, ele viu que a multidão estava ao seu redor e deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Preste bem atenção, Jesus, ele não tem preocupação em ser um popstar. Jesus não está preocupado em fazer com que as pessoas ouçam a mensagem e simplesmente venham sentir prazer e alegria por conta das bênçãos. O prazer e a alegria de quem segue a Jesus
tem que estar nele, independente das circunstâncias. Os sinais, os milagres, eles apresentam quem Jesus é, apontam para a identidade de Jesus. Os sinais, os milagres apontam para a missão de Jesus, não para que venhamos viver à custa dos milagres. E essa fama de Jesus, ela traz consigo, naturalmente, pessoas desejosas de segui-lo. É natural você ver uma pessoa praticando milagres e você fala assim, não, eu quero aprender com esse mestre e eu vou segui-lo. E é exatamente isso que acontece nessa passagem. Algumas pessoas chegam a Jesus e começam a conversar com Jesus. Preste bem atenção, no versículo 18 de Mateus 8 diz, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Versículo 19, então o mestre da lei aproximou-se e disse, vamos lá para Lucas, voltando para Lucas, Lucas não apresenta esses detalhes, e ele diz o seguinte, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse. Então, preste bem atenção no meu raciocínio. Em Mateus 8 deixa muito bem claro que essas pessoas chegam para Jesus enquanto ele está caminhando para o barco. Lucas não deixa isso claro. Então, enquanto Jesus está indo para o barco, tentando fugir da multidão, ele é questionado ali pelo menos por 3 pessoas. E o primeiro chega para Jesus e diz da seguinte forma, eu te seguirei por onde quer que fores. Eu gostaria de falar hoje com os irmãos sobre as implicações de seguir a Jesus. E a primeira coisa que eu observo, que Jesus nos deixa muito claro aqui, primeira implicação é que seguir a Jesus não se faz por conforto. Não tem como seguir a Jesus com o objetivo de obter conforto. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter conforto ou seremos privados constantemente desse conforto. O que eu estou dizendo é que seguir a Jesus com o objetivo de se ter conforto é equivocado. E quando Lucas diz um homem, Mateus é mais claro a dizer que esse homem é o mestre da lei, se aproxima de Jesus e fala, eu te seguirei, Jesus responde para ele no versículo 58 de Lucas 9, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus deixou muito claro para aquele homem que, como mestre da lei, ele tinha uma vida estabilizada, ele tinha o seu salário, ele tinha o seu status social. E Jesus se volta para aquele homem e diz, se você está me seguindo, achando que milagres, que bênçãos, que existe algum conforto ou fama constante nessa corrida, nessa caminhada, nessa carreira, você está equivocado. Porque o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Até os animais têm o seu habitat natural, eu não tenho. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Seguir a Jesus não se faz por conforto. Infelizmente, nós temos visto o falso evangelho sendo pregado, onde as pessoas são atraídas para melhorar a sua condição financeira, onde pessoas são atraídas para, de alguma maneira, olharem para Jesus e falar, não, se com Jesus a minha condição financeira está ruim, eu estou vendo tantos testemunhos de vitória financeira na televisão, eu quero esse Jesus porque eu quero melhorar minha condição financeira. Isso é um equívoco, é um falso evangelho. Não se faz por conforto. Seguir a Jesus não se faz para melhorar a sua condição financeira. Nós não podemos seguir a Jesus para vivermos também à custa de milagres. Se você vai para João no capítulo 6, isso é muito claro. Aquela multidão de cerca de 5.000 homens estão ali ouvindo Jesus. E Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. Aquela multidão então é despedida, Jesus vai ao monte orar exatamente porque a multidão queria aclamá-lo como rei. Você pode ver isso em João capítulo 6. Jesus atravessa, para os discípulos vão na frente, depois Jesus vem andando sobre o mar, se encontra com os discípulos. Quando ele está do outro lado, algumas pessoas daquela multidão que havia sido alimentada com a multiplicação dos pães, vai ao encontro de Jesus e eles chegam, mestre, quando chegastes aqui? Como chegastes aqui? Jesus se volta para eles e diz, vocês não vieram porque viram o sinal e creram. Vocês vieram porque comeram do pão e se fartaram. E aquelas pessoas começam a induzir a Jesus para fazer mais milagres, Deus fez descer pão do céu para os nossos pais no deserto. E tu, que milagres fazes para que creiamos em ti? Jesus havia acabado de multiplicar pães.
Eram pessoas que estavam querendo viver à custa de milagres, e Jesus começa a dizer: eu sou o pão. Aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, é esse que tem a vida. No versículo 60 do capítulo 6 de João, algumas pessoas dizem assim: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? No versículo 66, João diz: escandalizados o abandonaram. E Jesus, como ele não está preocupado em ter pessoas que estão seguindo simplesmente pelo status, ele se vira para os 12 e pergunta: e vocês também não vão? E Pedro, como representante dos discípulos mais próximos, né, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Filho de Deus. Seguir a Jesus, servir a Jesus, não se faz por conforto. Segunda reflexão que eu vejo nesse texto é que uma das implicações de seguir a Jesus é ter o reino de Deus como prioridade. Na sequência, do versículo 59 ao 60, diz o seguinte: a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aqui nós vamos estar falando de 3 personagens. O primeiro personagem é ele que vai até Jesus. Imagine a cena comigo: Jesus andando com os discípulos, né? Havia acabado de fazer vários milagres. E ele percebe então que a multidão está ali, né, por conta do status que aqueles milagres geraram. E agora ele olha para os discípulos e fala: vamos para o barco para irmos para o outro lado. Enquanto Jesus está indo ao barco, as pessoas começam a cercá-lo, né? Esse mestre da lei chega para Jesus dizendo que quer segui-lo. Jesus então dá essa resposta que nós acabamos de falar. Mas esse segundo personagem, não é ele que se dirige a Jesus, é Jesus que se dirige a ele. Preste bem atenção nisso. O terceiro personagem também vai se dirigir a Jesus, mas o segundo personagem, ele se distingue dos outros dois, porque é Jesus que diz para ele: siga-me. Talvez aquele homem já havia se convertido a Cristo. Jesus, por sondar o coração, talvez já compreendesse, ou ele já deveria ter tido algum contato com Jesus. Mas Jesus agora é mais incisivo com ele e diz: ei, siga-me. E ele dá uma resposta a Jesus em que deixa muito evidente que o reino de Deus para ele não é prioridade. Ele diz: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E os teólogos vão dizer que aqui tem pelo menos 3 opções, né? O que significa esse: deixa primeiro sepultar meu pai. Talvez o seu pai realmente havia morrido e ao ouvir ali os milagres de Jesus, ele foi até onde estava a multidão, enquanto ainda estava vivendo o luto. A segunda opção é que talvez o seu pai estivesse muito doente, já prestes a morrer, e ele queria esperar que o seu pai então morresse para enterrar o pai e então seguir a Jesus. Ou talvez o que ele está dizendo é: Senhor, eu até quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Quando ele morrer, quando eu não tiver mais o compromisso, né, de honrar pai e mãe, como diz na lei, né, quando meu pai morrer, aí eu estarei livre, estarei disposto para te seguir. Nós não sabemos, não temos evidências suficientes para dizer qual dessas 3 situações era o caso aqui, mas certo é que a resposta de Jesus àquele homem deixa muito claro que o reino de Deus para ele não era prioridade. Preste bem atenção na resposta de Jesus: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, pela minha compreensão do texto, e o que eu pude pesquisar, o que Jesus está dizendo para ele é: deixe que coisas naturais, os mortos espirituais, façam. Você que conhece o reino, você que está sendo chamado pelo rei desse reino, proclame o evangelho. O que ele está dizendo é: mortos físicos, os mortos espirituais podem sepultar, mas pregar o evangelho só os vivos podem fazer. O que nós temos visto, irmãos, é várias pessoas deixando de viver o evangelho, deixando de proclamar o reino de Deus, deixando de viver de maneira que glorifique a Deus por coisas triviais. E a nossa resposta é: ah, Senhor, eu queria tanto te servir, sabe? Mas é que eu tenho que fazer isso aqui.
Isso aqui outras pessoas podem fazer, porque é algo natural, porque é algo humano, porque é algo físico, porque é algo transitório, porque é algo passageiro. Mas proclamar o Evangelho não é qualquer pessoa que pode fazer. Nós temos orado, Senhor, levanta ceifeiros para a seara. Senhor, envia pessoas. Mas que a resposta da minha oração não seja eu, seja outro, porque eu estou muito ocupado com alguns afazeres. E talvez a resposta de Jesus para mim e para você seja: deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Não, eu não posso ir. Eu não posso ir para a evangelização que a igreja está fazendo. Não, por quê? Porque eu tenho que colocar comida para os cachorros, O cachorro está meio doente e é só eu que posso fazer aquilo. Outra pessoa não pode fazer isso. Não, eu não posso ir para a reunião de oração porque eu estou muito ocupado no meu trabalho, sabe? Me suga muito. E aí lá o meu patrão só confia em mim, é só eu não posso fazer parte da reunião de oração porque o meu trabalho é inegociável. A minha vida com Deus, ela mas o meu trabalho não. Eu não estou lendo a Bíblia porque eu estou estudando para concurso, sabe? É muito complicado. Aí, assim, minha cabeça embanana muito. Se eu ficar lendo muita Bíblia, lendo livro para concurso, minha cabeça dói. Aí eu vou deixar um pouquinho a Bíblia de lado e vou ficar estudando para o concurso. Por isso que a minha vida espiritual não está muito boa. Desculpas esfarrapadas de coisas naturais e que Jesus não vai engolir. Preste bem atenção nisso. Existem implicações de seguir a Jesus. E talvez você seja essa pessoa a qual Jesus está olhando para você dizendo: siga-me. E nós temos várias desculpas para darmos, e Jesus está dizendo: vai e proclame o Evangelho. Jesus não está chamando para você ser um pastor como eu, como o pastor Daniel, ministérios específicos. O Senhor está te chamando para viver o reino dele, aonde você está, para cumprir a sua responsabilidade cristã, para cumprirmos a nossa responsabilidade cristã. Quantas vezes eu deixo de exercer a minha responsabilidade cristã? Por quê? É porque eu estou muito ocupado lendo a Bíblia para fazer sermão e estou esquecendo de ler a Bíblia para a minha nutrição espiritual, o meu devocional. Estou muito preocupado em resolver questões da igreja, em resolver questões da denominação, e estou esquecendo do meu ambiente no secreto com Jesus. Não, Senhor, não dá para me aprimorar um pouco mais, não dá para conhecer um pouco mais de Ti, porque eu estou fazendo a Tua obra. Não é exatamente o que acontece com o filho mais velho, o irmão do filho pródigo? Aquele que trabalhava para o pai como um escravo e não havia entendido que ele tinha a proximidade com o pai, a intimidade com o pai, como um filho, porque ele é filho. E ele se revolta quando o filho mais jovem age como filho. Tem novos convertidos, irmãos, que muitas vezes usufruem de coisas que eu, como pastor, não usufruo. Porque eu estou tão preocupado em trabalhar para Deus. E o novo convertido, ele está preocupado em se relacionar com Deus. E o cara vai para a Bíblia, ele ora, e ele jejuma, e ele busca a presença de Deus. Não, eu estou tão ocupado fazendo as coisas para Deus. Então eu estou dizendo que a mesma dificuldade que você enfrenta, eu como pastor também enfrento. As mesmas desculpas que talvez você possa dar por conta do seu trabalho, da sua vida corrida, eu também posso dar para Deus. Então são reflexões que nós precisamos fazer. Qual tem sido a nossa prioridade? As coisas naturais, homens naturais podem fazer. Mas as coisas espirituais, apenas os discípulos, apenas os filhos do reino. Terceira coisa que eu aprendo é que uma das implicações de servir a Jesus é não ser inconstante. Seguir a Jesus não dá lugar para inconstância. Olha o que diz o terceiro personagem. Ainda outro disse, esse que chegou para Jesus: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma coisa precisa ficar bem clara aqui. Jesus não está dizendo que nós temos que ser negligentes com a nossa família.
Jesus não está dizendo que aquele homem, o segundo personagem, né, ele não deve ter apreço pelo seu pai ao ponto de enterrá-lo. Também não está dizendo que esse jovem aqui, não está censurando esse jovem por querer ir despedir-se da sua família. O que Jesus está dizendo é: o meu reino é muito mais importante do que qualquer laço terreno. Sabe, abrindo um parêntese para refletir com os irmãos sobre isso, algumas coisas que eu falei em Macapá, e já próximo da minha saída eu até citei a questão da Isabela. Uma das discussões que a gente tem, né, que a gente conversa, discussões que eu falo diálogos, eu e minha esposa, vamos ter um outro filho. E uma das razões disso é para que a Isabela tenha alguém. Se nós faltarmos, ela vai ter uma irmã, ela vai ter um irmão. Né? Ela fala: poxa, eu fico tão feliz em poder ter as minhas irmãs. Eu sei que sempre a gente vai ter esse laço. Né? Então a gente fala: se algum dia a gente faltar, ela tem um irmãozinho, tem uma irmãzinha. Mas perceba que essa era uma reflexão que não deveria existir se nós, como igreja, vivêssemos realmente com a expressão que nós usamos uns para com os outros. Como é que nós nos chamamos? De irmãos. Mas será que realmente nós vivemos como irmãos? Sabe por quê? Porque tem um irmão de carne seu, físico, irmão de carne e osso, que não serve a Deus. E ele vai morrer, e ele não vai para o mesmo lugar que você vai. E você vai passar uma eternidade com essa pessoa que está do seu lado. E que muitas vezes a gente chama de irmão, mas não trata como irmão. Então o que Jesus está dizendo aqui não é que os laços familiares terrenos eles devem ser ignorados, pelo contrário, mas que o reino de Deus está acima até desses laços. O reino de Deus é superior até aos laços naturais, até aos laços de sangue. E comece a refletir na profundidade do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo. Às vezes isso até pode ficar assim, mas o que o pastor está falando? É isso mesmo? É porque a gente ainda não compreendeu muitas vezes, irmãos, o que é corpo, quando nós nos chamamos de corpo. O que é membro, quando a gente fala assim: eu sou um membro. O que é membro? É muito mais do que um associado, né? Você vai para uma associação e tem lá, eu sou associado de determinada instituição. É muito mais profundo quando nós usamos o termo membro da Igreja Congregacional de Tobias Barreto. É muito mais do que um associado a essa instituição. É muito mais do que isso. É membro do corpo de Cristo. Nós fazemos parte e quando um membro falta, o corpo sofre. Somos irmãos, ou seja, somos uma família. Agora preste bem atenção no que Jesus está dizendo, fechando parêntese agora e voltando. Não há lugar para inconstância. O que esse jovem diz no primeiro momento não demonstra essa inconstância. Nós podemos perceber a inconstância na resposta de Jesus àquele jovem. Quando ele diz: eu vou seguir-te, mas deixa primeiro eu despedir da minha família. Até então tudo bem, mas a resposta de Jesus, por talvez conhecer o dilema que aquele jovem estava enfrentando, é que nos mostra uma inconstância. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Talvez Jesus percebeu no coração daquele jovem o desejo de ir até Jesus, mas eu estou muito ligado à minha família. Deixa primeiro eu ir lá despedir, eu vou lá despedir, aí eu volto e te sigo. E Jesus é muito claro com ele: se colocar a mão no arado e olhar para trás, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo é que não há lugar para inconstância. Não há lugar para inconstância no reino de Deus. Não tem como você ficar dizendo: eu quero, não quero, quero, não quero, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Agora, isso aqui, esse a mão no arado, quando eu estava estudando esse texto, eu falei: meu Deus, quantas vezes a gente utilizou esse texto só para obra missionária? Talvez algum de vocês esteja pensando: é por isso que eu não me envolvo, não me meto nesse negócio de ser missionário, porque se eu colocar a mão no arado eu não posso mais olhar para trás. Isso aqui não é de alguém com um chamado específico para fazer a obra missionária em algum lugar. Isso aqui é de se tornar um discípulo, seguidor de Cristo. O que ele está dizendo é: se você quiser vir após mim, ou seja, se você quiser um seguidor, se você quiser ser meu seguidor, se você quiser ter um compromisso comigo, se você quiser se converter a mim, é o que Jesus está dizendo, não olhe para trás. Não tem lugar para inconstância. Ah, pastor, e aquelas pessoas que se desviam então? Elas ainda não se converteram a Jesus. Ah, e aquelas pessoas que ficam naquele chove não molha, vai, não vem, vai. Não se converteram, não entenderam.
Talvez é como aquela multidão que está sendo atraída. Aqui, essas pessoas estão sendo atraídas a Jesus, e Jesus está sendo muito real com elas. Acontece que muitas vezes a gente não é tão real, tão assertivo como deveríamos ser. A gente está tão preocupado muitas vezes, agora eu não falo só das falsas denominações, eu falo de mim também, como pastor. Fico tão feliz em ver uma igreja cheia. Você não sabe a alegria de um pastor e ver os bancos tudo cheios, as cadeiras tudo lotadas. E nós corremos um risco muito grande de amenizarmos, de deixarmos o discurso um pouco mais leve, para que as pessoas fiquem confortáveis. É uma tentação muito grande. Lá em Medicilândia, uma vez um irmão chegou, eu tinha feito uma pregação recentemente, que eu disse que nós somos merecedores de inferno, né? Isso aqui é bem claro, né? Eu não mereço o céu. Nós somos salvos pela graça de Deus, não é isso? Então só tem dois caminhos, o nosso destino só é para 2 lugares, não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. Se eu não mereço o céu, automaticamente eu mereço? Questão lógica, isso aqui não tem escândalo nenhum. Aí o irmão chegou para mim e falou, olha pastor, eu vou levar um visitante lá na igreja, mas não diga que a gente merece o inferno não, para ele não sair correndo. Eu falei, que conversa é essa? Não, porque, né? Vou levar ele lá na igreja, né? Ele estava falando sério, ele é meio brincalhão, mas estava falando sério. Vou levar ele lá na igreja assim, mas pega leve. Essas coisas muito pesadas assim espantam. Aí eu só sorri e falei para ele, vou pregar o que a palavra de Deus diz, meu irmão. E Jesus aqui, ele não está amenizando a mensagem para esse jovem. E no reino de Deus não tem lugar para inconstância. Irmãos, se todos aqueles que se dizem crentes, se todos aqueles que se dizem cristãos, realmente vivessem o Evangelho sem inconstância, independente das dificuldades, independente das lutas, eu estou falando de inconstância do deixar de seguir a Jesus. É claro que a nossa piedade cristã é inconstante, né? Tem dia que eu estou lá buscando a Deus todo dia, jejuando certinho na semana, orando, evangelizando. Já tem dia que a minha vida já não está com todo esse fogo devocional, mas a minha fé continua inabalável. A minha fé continua firme no Senhor. Estou falando constância nesse sentido. É claro que a nossa vida cristã passa por altos e baixos, né? Tem momento que você quer andar coladinho com Jesus e não quer largar de jeito nenhum. Você não troca uma reunião de oração por um jogo de futebol de jeito nenhum. Tem momento na nossa vida que é assim. Tem momentos que tem uma vigília final da Libertadores e você vai para a vigília. Mas tem dia que você chega, pastor, troca esse dia da vigília que não vai vir ninguém não, que o pessoal vai ficar assistindo o jogo. A nossa vida cristã é assim, eu não vou abandonar a minha fé por causa de um jogo, né? Mas é isso que eu estou dizendo. A inconstância, no que está dizendo aqui, se eu estou para servir a Jesus, não é tribulação que vai me fazer abandonar a fé. Não são lutas que vão me fazer dizer, Deus esqueceu de mim e agora eu vou voltar atrás. Aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Uma vez que você serve a Jesus, que você ama a Jesus e que você compreende essa mensagem, você vai passar por dificuldades, você vai passar por lutas, mas você não vai olhar para trás. É essa a mensagem que Jesus está dizendo para aquele jovem. No meio da jornada você não pode me abandonar por causa da sua família. E compreenda isso aqui. Porque o cristianismo nem existia. Não era todo mundo que estava gostando da conversa daquele revolucionário, não. Não era todo mundo que estava acreditando que ele era o Messias, nas palavras daquele Jesus. Então muita gente estava dizendo que Jesus era um charlatão, um fanfarrão. E o que Jesus está dizendo eu não sei o que seus familiares vão dizer, não sei o que sua família vai dizer, mas uma vez que você colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Hoje não está mais tranquilo, né? No Brasil, pelo menos. No Brasil está mais tranquilo. Mas meu pai conta, meu pai paraibano, quando ele se converteu, meu pai, ele foi para o Pará, foi quando ele conheceu minha mãe, se casou, nasci lá no Pará, mas meu pai é paraibano. E a igreja que ele se converteu foi na igreja congregacional de Cruz das Armas, lá em João Pessoa. A igreja congregou lá por 9 meses, aí ele foi para o Pará, como lá no Pará não tem a congregacional, ele se identificou mais com a Batista, e aí por isso que eu sou batista, mas a minha raiz, se você for pensar, meu pai é congregacional. E ele disse que quando ele se converteu, ele foi o primeiro da família dele, escrevendo várias cartas,
para minha avó, que aí depois ele se mudou, né? E aí escrevia cartas para minha avó, e minha avó dizia, na religião que eu nasci eu vou morrer. A avó dele, no caso minha bisavó, que ele era o neto que ela mais gostava, ela disse, eu perdi meu neto. Imagina o catolicismo da Paraíba, daquele período, né? Se o catolicismo hoje é forte, você imagina há mais de 30 anos atrás. É desse tipo de laço que ele está falando. É desse tipo de situação que Jesus está dizendo. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque a família discordou da decisão que você tomou. Porque as pessoas não estão de acordo com a sua nova fé. Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. A pessoa se converte, mas eu trabalho num bar. Colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Mas eu trabalho lá numa casa noturna, é meu ganha-pão, se eu largar eu vou viver de quê? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Mas eu trabalho com gente da pior espécie, que se metida na política aí, que eu tenho que mentir, que eu tenho que fazer falcatrua, que eu tenho que dizer que tem que ser assim, e na realidade eu sou o cabo eleitoral do cara, eu tenho que mentir, eu sou obrigado a mentir, me converti, e agora? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. São as implicações de servir a Jesus. Não há inconstância no reino de Deus. É assim, Senhor, eu te quero, né? Mas e o pão dos meus filhos, que é nesse trabalho que eu faço? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus não maquiou a verdade. Jesus não maquiou o Evangelho. São as implicações de servir a Jesus. Agora é claro, eu gosto de deixar isso muito bem claro. Todos aqueles que confiam a sua vida a Jesus, como ele diz no Sermão da Montanha, né? Olhem para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como uma delas. Olhe para os pássaros, não semeiam, não colhem, não fiam, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Ele vai dizer, por que andais ansiosos? Jesus não está dizendo lá no Sermão da Montanha só, depois ele vai falar sobre as riquezas, mas a preocupação da vida, ele está dizendo, não andeis ansiosos quanto ao comer, quanto ao beber, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. O que Jesus está dizendo é, se você quer me servir, até as preocupações do básico da sua subsistência precisam estar aos meus cuidados. Que possamos, irmãos, realmente entender e compreender as implicações da mensagem do reino. Eu quero concluir com uma frase de Frank Farley que diz o seguinte: grande parte de nosso cristianismo atual está encharcado de sentimentos, mas desprovido de sacrifícios. Guarde isso. Grande parte de nosso cristianismo atual está encharcado de sentimentos, mas desprovido de sacrifícios. Vamos ficar em pé?